Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. A Receita Federal deposita hoje o quarto lote das restituições do imposto de renda. São mais de 3 bilhões de reais. Alunos de escolas públicas de São Paulo colaboram com a obra de um artista espanhol e têm seu trabalho exposto na Bienal de Artes no Ibirapuera. Mais de 500 estudantes participaram do projeto. Dirigir e usar o celular ao mesmo tempo já é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Nos Estados Unidos, o furacão Florence perde força e agora é considerado uma depressão tropical, mas as chuvas que ele traz ainda preocupam. Os rios devem atingir cheias históricas nesta semana e causar ainda mais inundações na Carolina do Norte. No esporte, teve quebra de recorde mundial na Maratona de Berlim. E o brasileiro Henrique Avancini fecha a temporada com o título mundial de Maratona Cross Country no mountain bike. Daqui a pouquinho. Usar o celular ao volante já é a terceira causa de morte no trânsito no Brasil. Cerca de 150 pessoas morrem todos os dias no país por causa dessa imprudência. A punição está mais rígida, a infração agora é gravíssima, mas isso ainda não foi suficiente para diminuir os acidentes. A Luciana escapou por pouco de ser vítima da imprudência. Há 4 anos, o carro em que ela estava com a filha foi atingido por outro em um cruzamento. Segundo testemunhas, o motorista estava no celular. Ele não assumiu a culpa, eu entrei com uma ação, houve prova testemunhal e eu ganhei a ação. Realmente foi comprovada a culpa dele, ele avançou o farol, com certeza no celular, nem me viu, não houve freada, marcas de freadas no asfalto. Minha filha machucou a cabeça, ela estava na cadeirinha, graças a Deus, porque senão ela não estaria mais aqui, teria com certeza sido arremessada fora do carro. Direção e celular é uma combinação que só pede para excesso de velocidade e embriaguez ao volante no número de vítimas nas ruas e estradas do país. Em um trânsito tão violento como no Brasil, onde mais de 36 mil pessoas morrem por ano, qualquer distração pode ser fatal. E os motoristas andam desatentos. Dirigir usando o celular mata cerca de 150 pessoas por dia. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego constatou que um motorista leva em média de 8 a 9 segundos para atender uma ligação no celular. Se ele estiver a 80 km por hora, pode percorrer o equivalente a 2 quadras sem prestar atenção total no que vê pela frente. Não é só conversar no telefone que tira a atenção do motorista. Responder a uma mensagem de texto leva de 20 a 23 segundos em média. Em uma velocidade de 60 km por hora, esse tempo é suficiente para percorrer 4 quadras com a atenção dividida entre o trânsito e o celular. Para o presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, a dificuldade de fiscalização permite que os motoristas abusem. Já se aumentou a punição, viu-se que isso não surtiu nenhum efeito, ao contrário, ela vem aumentando. Portanto, nós temos que aumentar mais a punição e aumentar mais a fiscalização e, lógico, fazer campanhas, de educação no trânsito para que as pessoas não usem o celular quando estiverem dirigindo. É muito provável que você já tenha comido algum alimento transgênico, que são plantas geneticamente modificadas. Eles são regulamentados no país há 20 anos, mas até hoje dividem opiniões com relação ao prejuízo à saúde. Transgênicos, um assunto que gera dúvidas em muita gente. Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Eles são modificados, né? Não é aquele que a gente tira da natureza. Ele é bom para a saúde? Será que faz bem à saúde? Entre tantas incertezas, há um fato. A probabilidade de você ter comprado um produto deste tipo é enorme. Alimentos de origem transgênica enchem prateleiras, como a dos itens à base de milho. É que 90% da produção nacional do grão é feita com sementes geneticamente modificadas. Apesar de a tecnologia ser muito aplicada no campo e no agronegócio e de estar regulamentada no Brasil há 20 anos, ela ainda divide opiniões. Este pesquisador da USP explica que os transgênicos precisam de menos agrotóxicos e têm produtividade mais alta. Estima-se que, desde o final da década de 90, o cultivo de grãos no Brasil tem aumentado em mais de 55 milhões de toneladas por causa da tecnologia. Ele também descarta os riscos à saúde de quem consome esses alimentos.
O risco à saúde está definitivamente afastado. Eles fazem todos os testes e apresentam um dossiê que é, muitas vezes, um dossiê de 500, 1.000 páginas sobre aquele produto que está sendo submetido à aprovação da CTN-Bio. Esta nutricionista do Instituto de Defesa do Consumidor explica que os testes são feitos pelas próprias empresas produtoras. E se a produtividade dos transgênicos é comprovada, ainda não se conhece os efeitos sobre a saúde a longo prazo. A gente tem pesquisas que mostram a associação do consumo de transgênicos com alguns tipos de câncer e alguns tipos de alergia alimentar. Isso não está totalmente claro na literatura. Isso já é um fator que colocaria os transgênicos aí numa situação de dúvida. O Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebe nessa semana a segunda edição da Comuna Intergaláctica, um festival gratuito de arte e ciências. O repórter Eduardo Campos está agora no planetário sede do festival e tem os detalhes da programação para a gente. Boa tarde, Edu. Tudo bem, Aldo? Boa tarde a todos. Pois é, esse festival que mistura arte, ciência e muita reflexão vai até o próximo domingo, dia 23, exatamente aqui no Parque do Ibirapuera, no Planetário. E que a intenção é unir as ciências espaciais com o público em geral. Eu estou aqui com o Fernando Nascimento, ele que é diretor dos Planetários de São Paulo. Fernando, muito boa tarde. Explica pra gente primeiro o que é essa Comuna Intergaláctica. Boa tarde. Essa Comuna Intergaláctica é esse festival que a gente está fazendo aqui durante 9 dias, como se fosse organizado por uma agência espacial de artistas. Então a gente quer trazer múltiplos olhares, diferentes pessoas olhando, juntando ciência e arte para discutir a posição do Brasil na questão dessa nova exploração espacial, né? Já que o Brasil está meio à margem das decisões, como sempre esteve, a gente quer rediscutir o nosso papel. Então, por isso a gente juntou artistas e cientistas para ampliar os olhares para o cosmos, né? A gente acha que com isso a gente desenvolve a noção de cidadania planetária, que acaba sendo algo importante, já que somos uma única espécie pairando num ponto, num cisco pelo universo. O que o público vai poder fazer, vai poder acompanhar de perto? Olha, nós temos as sessões de cinema a partir das 18 horas todos os dias e também as oficinas artísticas a partir das 14 horas de segunda a quinta, em que as pessoas podem vir criar junto com os cientistas e com os artistas que estão se reunindo. E também temos no fim de semana, acho que o grande finale, né, que a gente tem a partir da sexta-feira às 16 horas, as projeções full dome, né, quer dizer, tecnologias de alta qualidade de projeção, vão mostrar essas criações artísticas de forma que a gente consiga celebrar o equinócio, né, que é a chegada da primavera, que para os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses era muito mais importante. Em Tupi-Guarani isso é o Arapiaú, que quer dizer a chegada do novo tempo. Quando começam as chuvas, é hora de plantar e celebrar o tempo que está por vir. Tá certo, Fernando, obrigado pelas suas informações. O evento vai até o próximo dia 23 aqui no Planetário de São Paulo, que é o próximo domingo. A entrada é gratuita. Quem quiser saber mais informações, é só entrar no site que aparece aqui no seu vídeo, é comuna.intergaláctica.space. Aldo. Isso aí, Edu, obrigado pelas informações. E olha, pela primeira vez a Bienal de São Paulo tem obras de cidadãos comuns, na verdade, pequenos cidadãos. Mais de 500 alunos de escolas municipais da capital paulista, e o trabalho está num lugar de destaque, a entrada da mostra. A instalação que recebe os visitantes da 33ª edição da Bienal tem inúmeros elementos da natureza. Nas telas laterais, pássaros, árvores, a chuva, estrelas, a lua, o sol. Essa é uma ilha curada pelo artista espanhol Antônio Ballester, né, que tem essa perspectiva de mostrar que toda a vida é uma vida criativa e que só a composição da natureza já é capaz de criar tantas coisas novas, bonitas e etc. Né? A prova dessa criatividade ao alcance de todos está bem ao centro. 6.000 cogumelos feitos em argila de cores variadas, cada um modelado por um artista diferente. Gabriela, Cauê, Angélica, Igor, Júlia. Esses são só alguns dos 550 alunos da rede pública de São Paulo convidados a colocar a mão na massa para fazer as esculturas. Com idades entre 5 e 14 anos, os coautores das obras entraram para a história. É a primeira vez que pessoas comuns ajudam a criar uma instalação em 67 anos de Bienal. Eu aprendi bastante, né, sobre os fungos, sobre tudo. Eu aprendi que tudo pode ser feito com argila também.
Eu gostei de fazer. Eu gosto da aparência, da cor deles. E eles são muito bons de comer também. Nunca passava na nossa cabeça que a gente ia conseguir chegar a esse ponto. Antes de fazerem as esculturas, os estudantes participaram de outras atividades para aprender mais sobre o elemento tema da obra. Tivemos aula de ciências, fizemos pesquisas, compartilhamos as pesquisas e partindo daí fomos para o processo de criação que foi feito nesse ateliê onde nós viemos 2 vezes por semana para criar. Os alunos viraram artistas e passaram a inspirar outras crianças. A nossa obra estrela, a gente brinca, né? É a obra que todo mundo tira foto. A Bienal é um patrimônio da cidade de São Paulo e de todas as pessoas, que a gente tem a possibilidade concreta de fazer com que as pessoas se reconheçam na Bienal, que tragam seus pais, tragam seus tios e que esse efeito multiplicador crie uma conexão maior entre as pessoas e a arte. Agora, outra dica para professores da rede pública de São Paulo. Estão abertas as inscrições do Prêmio Territórios do Instituto Tomi Otaki, que incentiva projetos voltados para a ocupação do espaço público da cidade. Essa é a 3ª edição do prêmio, organizado pelo Instituto Tomi Otaki, que incentiva as escolas a criarem laços com a cidade por meio da cultura. Eu converso agora com a Beatriz Goulart, que é consultora do prêmio. Beatriz, que tipo de projetos serão considerados? Bom, a gente convida todos os professores da rede municipal de ensino a inscreverem seus projetos que vinculem a escola com o seu território. E aí não se restringe ao professor de artes, mas a gente convida todos os professores da escola a se inscreverem. E como será feita a avaliação desses projetos? Bom, o que vai ser muito importante na hora da avaliação é que esses projetos sejam interdisciplinares, que eles sejam praticados por um coletivo, onde as crianças, os estudantes e a comunidade tenham voz, tanto no projeto de elaboração quanto de execução. Isso vai ser bastante valorizado. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Podem se inscrever escolas municipais aqui da cidade de São Paulo até o dia 10 de dezembro pelo site. Os 10 vencedores serão divulgados em março do ano que vem e entre os prêmios vai ter uma gravação de um vídeo mostrando o projeto sendo colocado em prática dentro das escolas. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de $1.400.000 e R$55 mil em dinheiro, além de 20 relógios avaliados em $15 milhões, junto com integrantes de uma comitiva da Guiné Equatorial no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O avião pertencente ao governo da Guiné Equatorial chegou ao Brasil no final de semana. Nele estava o vice-presidente Teodoro Obiang Mang, também filho do presidente do país. Embora contasse com uma autoridade, o voo não foi considerado uma missão diplomática oficial, o que possibilitou a fiscalização das 19 malas. Todo o dinheiro e os relógios estavam em 2 delas. De acordo com a Polícia Federal, em depoimento, o secretário da embaixada teria dito que Teodoro Obiang Mang, Teodorim, como é conhecido, estava no Brasil para um tratamento médico e que o dinheiro seria utilizado numa missão em Singapura. Os relógios, entre eles um cravejado de diamantes avaliado em $3 milhões, seriam de uso pessoal de Teodorim. A Receita Federal deposita hoje o 4º lote da restituição do imposto de renda de pessoas físicas deste ano. Agora serão pagos mais de R$3 bilhões. Você pode conferir se está na lista no site da Receita, que aparece aí no seu vídeo, ou pelo telefone 146. Ainda faltam outros 3 lotes de pagamento este ano, outubro, novembro e dezembro. 29 pessoas foram presas em 5 estados sob suspeita de fazer parte de uma quadrilha que roubou R$30 milhões através de fraudes bancárias. A operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro foi realizada nos estados do Rio, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia. O alvo era uma quadrilha que roubou mais de R$30 milhões de contas bancárias de pessoas físicas e empresas em apenas um ano. São 45 pedidos de prisão. Além dos suspeitos detidos, foram apreendidos computadores e celulares. Todos serão processados por lavagem de dinheiro, furto qualificado e organização criminosa. Agora falamos de eleição. O ano eleitoral deixou para depois muitos projetos considerados impopulares. Mas depois das eleições, esses assuntos espinhosos devem voltar ao debate no Congresso. Quando o eleitor apertar as teclas da urna eletrônica, vai escolher, além do futuro presidente, os projetos que ele tentará aprovar.
Os principais candidatos ao Planalto defendem uma série de reformas que devem mexer com o bolso do cidadão e com o caixa das empresas. Entre as medidas estão mudanças nos impostos, na Previdência e nos gastos públicos. Propostas que já estiveram em debate em Brasília, mas não seguiram adiante pela baixa popularidade. O ano de 2019 vai ser um ano difícil ainda. A gente ainda vai ter déficit fiscal, a gente vai ter um crescimento ainda bastante modesto. Mas você já sinaliza para o médio e longo prazo, isso pode ter efeitos nos juros do governo que podem cair, você pode ter um efeito um pouco melhor na Bolsa de Valores. Isso tudo pode reverter parte das expectativas. Então, o primeiro momento do governo, logo no primeiro semestre, o conjunto de reformas que todos vão ter que anunciar, não tem um que não vai anunciar algum tipo de reforma, isso daí me parece bastante pacífico, né? Vai sinalizar essa parte mais de médio e longo prazo. Isso daí é fundamental para ajudar a resolver os problemas de hoje. Para aprovar qualquer reforma, o próximo presidente vai ter que negociar com o Congresso Nacional. E quanto mais impopulares forem as medidas, mais difícil vai ser a negociação com deputados e senadores. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei ou medida provisória é aprovado com, no mínimo, 257 dos 513 votos. Emendas à Constituição, como a que fixou um teto de gastos para o governo, precisam do apoio de pelo menos 308 deputados. Presidentes costumam aproveitar a popularidade em alta no início dos governos para votar medidas mais difíceis. Mas para este cientista político, a trégua dos opositores vai depender de quem for eleito. Eventualmente, uma eleição de um presidente que não tenha esse trâmite, que não consiga dialogar muito bem com o Congresso, pode fazer com que esses 100 dias, ao invés de ser uma lua de mel, seja de realmente pesadelos e não de sonhos. A gente vai agora para as notícias do esporte. Cadu Cortez, tudo bem? Boa tarde. Joia, tranquilo, Aldo. Vamos lá. A gente começa falando de um esporte que a gente já desde o começo do ano aqui trouxe como destaque, haja feito histórico nesse ano para o mountain bike, o atleta Henrique Avancini, que a gente está falando dessa vez, ele fechou a temporada com nada menos que o título mundial de maratona cross country. Nunca antes, pela primeira vez, a gente tem um atleta brasileiro no topo do pódio. Vamos ver. Em Auronzo di Cadore, o carioca de Petrópolis conseguiu um resultado surpreendente, principalmente pela recuperação do ciclista, que disputou a mesma competição em 2017 e terminou em 30º lugar. A corrida, realizada em um percurso de 120 quilômetros, foi concluída em 5 horas, 8 minutos e 28 segundos. Foi uma intensa disputa travada com o austríaco Daniel Gassmeier, que chegou 2 segundos mais tarde. O colombiano Héctor Leonardo Paes foi o terceiro a cruzar a linha. O resultado é de extrema importância para Henrique Avancini, que vem realizando uma grande temporada e assume o posto de número 2 do mundo da União Ciclística Internacional. Espetacular, parabéns mais uma vez aí para o Henrique Avancini. Final de semana de jogos importantes envolvendo as seleções brasileiras de vôlei e de basquete. De basquete, mais ou menos, vamos ver por quê. Esqueça que o Brasil venceu fácil a Holanda em 3 amistosos de preparação, que chegou ao confronto com 2 vitórias no Mundial, com moral por bater a poderosa França. Desta vez, a seleção foi envolvida por um surpreendente e inspirado adversário que neutralizou o passe e o ataque brasileiro. De virada por 3-1, o time de Guido Vermeulen fez o jogo da vida na Arena de Rus e derrubou a invencibilidade dos atuais campeões olímpicos na competição, quebrando ainda uma escrita de 52 anos sem vencer o Brasil em mundiais. No basquete, uma situação nada convencional. Pelas eliminatórias do Mundial, o Brasil enfrentaria a seleção de Ilhas Virgens em Goiânia. Por total falta de organização, a seleção caribenha, que perdeu para a Venezuela na primeira rodada do torneio, não tinha os vistos dos jogadores para a entrada no país. A delegação afirma que perdeu o voo de Bogotá e na manhã de ontem, a Federação Internacional de Basquete foi informada que o time não chegaria ao estado de Goiás e que o Brasil venceria por WO. Placar final 20-0 no saldo de cestas e a provável eliminação de Ilhas Virgens da competição. A seguir, nas Filipinas, passagem do tufão Mangkhut causa destruição no norte do país e deixa dezenas de mortos. Equipes de resgate procuram por sobreviventes em mina soterrada. E nos Estados Unidos, o furacão Florence perde força, mas ainda pode causar inundações de grandes proporções. A gente volta já. Na Ásia, o tufão Mangkhut deixa um rastro de destruição e mais de 100 mortos.
Nas Filipinas, as autoridades estimam que a passagem do tufão tenha deixado mais de 100 mortos, além de várias pessoas feridas e desaparecidas, a maioria vítima de enchentes e deslizamentos de terra. Em Togon, no norte do país, cerca de 50 pessoas ficaram presas numa mina onde se abrigaram do tufão, mas o deslizamento de parte da encosta da montanha soterrou a todos. Centenas de voluntários trabalham nas buscas às vítimas no local. Até agora foram resgatados mais de 40 corpos. Depois de devastar as Filipinas, o Mangkhut atravessou o Mar do Sul da China e atingiu as regiões de Hong Kong e Macau, onde o nível da água subiu 2 metros e obrigou o governo a fechar os cassinos da cidade. Mais de 2 milhões de pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas na região atingida e levadas para abrigos temporários. Centenas de voos foram cancelados nos aeroportos de Hong Kong e Macau e o serviço de trens de alta velocidade foi interrompido entre várias províncias chinesas. Outras grandes cidades como Shenzhen, Guangxi e Zhuhai também sofreram danos e mais de 200 mil pessoas foram levadas para abrigos. Em Guangdong, a maior parte da cidade continua inundada e os prejuízos à agricultura na região são enormes. O tufão Mangkhut é considerado o mais forte a atingir a região este ano, com ventos de mais de 200 km por hora, que arrancaram árvores, quebraram janelas de edifícios e destruíram andaimes de construção. Hoje, em Hong Kong, as pessoas conseguiram voltar ao trabalho e à vida normal, enquanto o serviço de limpeza continua. Já nos Estados Unidos, o furacão Florence perde força e já é considerado uma depressão tropical, mas ainda pode causar muitos prejuízos. Na Carolina do Norte, a Guarda Costeira precisou resgatar por helicóptero quase 40 adultos, crianças e animais de estimação presos numa área inundada em Rock Point. Em todo o estado, mais de 900 pessoas foram resgatadas e cerca de 15 mil continuam em abrigos temporários sem condições de voltar para casa. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alerta que o perigo ainda existe, com a elevação do nível do mar e dos rios. Em New Bern, na Carolina do Norte, as ruas da cidade sumiram sob a água enquanto os barcos e iates foram carregados para a terra com a força dos ventos do furacão. Os moradores da cidade tentam se recuperar dos prejuízos, mas ainda sofrem com a falta de combustível, de alimentos e de água potável. Mais de 1.700.000 pessoas foram retiradas da região costeira e há pelo menos 17 mortos. A família do brasileiro morto por um tubarão nos Estados Unidos neste final de semana faz campanha na internet e consegue doações para trazer o corpo de volta ao Brasil. O capixaba Arthur Médici, de 26 anos, foi atacado por um tubarão quando praticava surf na praia de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Arthur morava e estudava nos Estados Unidos há 4 anos e adorava esportes aquáticos. Ele costumava frequentar Cape Cod, onde já houve vários registros da presença de tubarões e a praia tem avisos sobre esse risco. O consulado brasileiro em Boston acompanha o caso e a família criou uma vaquinha online que já atingiu a meta para ajudar nos custos do translado do corpo de Arthur para o Brasil, que deve acontecer na sexta-feira. Hora de conferir os gols da rodada desse final de semana. Vamos ver. Final de semana de clássicos regionais no Brasileiro. No sábado, o Vasco pegou o Flamengo no Mané Garrincha. Andrés Rios marcou pelo Cruz Maltino e Luiz Gustavo contra deixou tudo igual. Já no domingo, na Vila Belmiro, o Santos empatou sem gols com o São Paulo. O Sansão, como é conhecido, foi marcado por muita pegada e variações táticas. Rodrigo teve a melhor chance aos 27 do segundo tempo, mas chutou para fora. Bahia e Palmeiras empataram em 1-1 na Fonte Nova. Gilberto abriu o placar no primeiro tempo e Felipe Melo empatou no segundo de cabeça. Na quarta-feira tem Libertadores e poucos titulares estiveram em campo. O Corinthians venceu o Sport de virada por 2-1 na Arena de Itaquera, mas saiu atrás do placar. Hernani de pênalti fez 1-0. Depois Jadson acertou na gaveta e Danilo Avelar virou. Foi a primeira vitória do Timão, sob o comando de Jair Ventura, no terceiro jogo do técnico. O resultado manteve o time paulista na parte de cima da tabela, a 8 pontos da zona de rebaixamento. Tudo bem, a gente sai dos campos. Nesse domingo, o atletismo assistiu mais um recorde ser batido na distância de maratona, que é de 42 quilômetros. Vamos ver.
Atual campeão olímpico, o queniano Eliud Kipchoge quebrou neste domingo em Berlim o recorde mundial da prova, com a marca de 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. A Maratona de Berlim se mostra mais uma vez como palco dos recordes na prova. Nas últimas 7 vezes, a marca foi quebrada nas ruas da capital alemã. O tempo alcançado pelo atleta de 33 anos surpreende por reduzir em mais de 1 minuto a marca anterior, de 2 horas, 2 minutos e 7 segundos, do compatriota Denis Kimeto, que perdurava desde 2014. Com temperatura na casa dos 20 graus e com ausência de ventos, Kipchoge se colocou na liderança desde o início, dividindo algumas vezes com os coelhos, que são aqueles atletas que tentam marcar o ritmo da prova. Na prova feminina, a vitória foi da queniana Gladys Cherono, que também conseguiu alguns feitos, com a melhor marca do circuito e a melhor marca do ano, com o tempo de 2 horas, 18 minutos e 10 segundos. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Tchau. Tchau.